E você está interessado em aprender como criar jogos com a plataforma do Roblox, utilizando o Roblox Studio? Então continue esse vídeo, pois eu vou te ensinar em como programar em Lua para o Roblox e o Daniel vai te ensinar em como construir coisas para essa engine em apenas uma série de 7 vídeos. Sim, 7 vídeos de no máximo 30 minutos cada. Claro que você vai ter que praticar um pouco mais, mas se você gostou e achou interessante a ideia, por favor, continue vendo o vídeo. Lembrando que nós só vamos postar os outros vídeos quando a gente bater os requisitos que vão estar na descrição, ok? Essa é uma série à parte, o canal não vai ter nada a ver com isso, mas é uma série que vai acontecer, dependendo do feedback de vocês, para incentivar a divulgação do canal. Fala, desaventurados! Tudo bem com vocês? Comigo eu estou ótimo. E o vídeo de hoje, que vai se tornar uma série, dependendo do feedback de vocês, vai ser o How to Make a Game. No How to Make a Game, a gente vai criar um jogo, ensinando desde a programação, que fazer essa parte, até a parte de construção, que quem vai fazer essa parte é o Daniel. Como construir as coisas e tudo mais. Bom, no primeiro vídeo eu vou mostrar o básico de programação, se vocês terem noção do que se trata. Eu vou estar usando a engine do Roblox, que a gente vai estar usando o Roblox Studio, que tem várias pessoas que pediram isso, para como criar um jogo com Roblox. Então, primeiro você precisa abrir o Roblox Studio, que se você não tem um Roblox, nem um Roblox Studio, você baixa ele. Vou deixar o link do Roblox na descrição, aí depois você baixar, se você ir na pesquisar e digitar Roblox Studio, vai abrir essa tela. Não se preocupem, que eu vou estar editando desde o zero, que eu vou estar ensinando vocês desde o zero, perdão. Eu vou estar ensinando vocês desde o zero. E vamos lá. Vocês, no começo, vocês vêm aqui, vocês vão estar na Start Page, você aperta aqui nessa paginazinha para criar uma nova place, ou apenas apertem Ctrl N, certo? Vocês vão vir aqui, botão direito para vocês girarem a câmera do estúdio, botão esquerdo segurando, você pode selecionar a área, no caso a gente não seleciona a base plate porque ela tá locked, certo? Beleza. Essas barrinhas aqui, vamos começar explicando um pouco sobre elas. Só o que a gente precisa. O Select é o que você já vem. Você clica aqui, você pode selecionar as coisas. Por exemplo, deixa eu tirar essa base plate do locker para vocês verem. Aqui, você consegue movimentar as coisas, selecionar elas, tudo mais, certo? O Move, você faz a mesma coisa. Você pode selecionar e vai vir isso aqui. Aí você consegue mover a partir desses eixos, eixo Y, X, Z. Na verdade, eu acho que eu confundi o eixo X e o Z. Ok, o Scale é a mesma coisa que o Rotate. Aparece as coisas, só que você aumenta, certo? Rotate, gira. Isso aqui é básico. Collision, você tira. Isso aqui não vai fazer um objeto colidir ou não. Por exemplo, isso aqui eu recomendo você deixar desligado, que mais no futuro eu vou explicar melhor o que é isso. A mesma coisa para o Join. Toolbox é onde você abre os seus modos e pode pesquisar por modos de outras pessoas. Por exemplo, meus modos aqui, eu posso pesquisar dentro dos meus modos alguma coisa que eu queira. E assim como Decals, que também a gente vai explicar mais na frente. Bom, o que a gente precisa saber por enquanto é o Select, Move, Scale, Rotate e esse part aqui cria um novo part. O resto não é necessário para a gente agora, certo? Como o Roblox ele necessita programar em Lua, criar os jogos, ou seja, a programação é o mais fundamental agora que vocês precisam saber. Eu vou ensinar como vocês programarem um pouco, mas se vocês querem aprender mais sobre programação, já chegar mais a fundo, recomendo o site Code Academy, que ele tem tutorial de Lua e vários outros sites de scripting, certo? Se vocês quiserem deixar no comentário vários outros sites que ensinam como programar melhor, tudo bem. Mas tudo que eu vou fazer aqui, eu vou ensinar passo a passo como é cada parte da programação. Então vamos lá. Primeira parte da programação, vamos usar uma função chamada print. Vocês vêm aqui no Workspace, nessa setinha, botão direito nela, Insert Object. Você procura aqui dentro de vários desses objects, você procura o script. Vocês clicam no botão esquerdo, vai gerar um novo script e vai abrir essa aba. Dentro dessa aba vai ter escrito print hello world. Esse print também pode ser escrito assim, ó, que eu mais gosto. Ok, eu prefiro assim, é um fetiche meu, mas tudo bem. O que isso vai fazer? Isso vai gerar aqui, ó, no output. Se vocês não têm output, você vem em View. Vocês deixam esses marcados aqui, Explorer, Propriedades, Output, ok? Ele vai estar nesse output, que é uma ferramenta para você ver os erros e ver esses prints, para você saber quais partes estão funcionando. No começo vocês não vão precisar usar muito, mas quando vocês estiverem mais lá na frente, vocês vão querer usar mais. Ele deixa escrito aqui nesse output o Hello World. E como ele não tem nenhuma condição, e também vou explicar no próximo vídeo sobre condições, ele só vai simplesmente executar, sem eu precisar fazer nada. Ele vai executar sozinho quando
dar play no jogo, que é como se a gente tivesse entrado nessa função aqui, que seria o F5 também, ele vai aparecer o Hello World aqui no output. Ok, vocês podem ver que aqui no output apareceu o Hello World. E dentro desse print aqui, ó, vocês podem escrever o que vocês quiserem. Como por exemplo aqui, ó, script, em vez de Hello World, vamos escrever canal Desaventurados. Ok, vocês dão play, em vez de aparecer Hello World, agora vai aparecer canal Desaventurados. Se eu entender melhor para que criança cita isso, né, lá na frente. Mas vamos lá, agora que você já sabe para que serve o print, vamos explicar um pouco mais sobre o scripting. Primeiro, o que você vai estar fazendo com a script, principalmente em Lua? Você vai estar, como eu posso dizer, comandando o computador. E para isso você precisa dizer qual parte você quer que altere, ou chegue até o local, ou exclua e tudo mais. Então nada mais justo que o principal para isso seja você saber como falar para o computador o que é que você quer chegar. Por exemplo, eu quero falar no script a base plate. Tipo, ali é onde fica a base plate, porque você tem que explicar cada parte do computador. Pode ser a base plate um bloco. Vamos tentar com um bloco aqui, ó, base plate. Vamos tentar com um bloco. Vocês têm dois jeitos de você inserir um novo bloco. Você pode dar um direito no workspace e set object, aí você procura por parte. Você vai inserir uma parte, ou vocês podem vir aqui em home, parte, você seleciona qual tipo de objeto você quer, um bloco e tudo mais. Eu já tenho aqui, vocês podem nomear esse bloco assim. Vocês clicam no bloco, aí você vem aqui em properties, dentro de properties tem todas as propriedades dele. Pode mudar tudo assim, e o Daniel vai entrar mais específico nas propriedades do bloco, ok? Vamos nomear ele para Desaventurados. Okay. Como que a gente pode chegar nesse negócio? É simples. A gente trabalha com duas coisas. Uma coisa que o Roblox já deixa pré-definido, eu não sei se Lua já deixa pré-definido, mas pelo menos na engine do Roblox já deixa pré-definido, que é o script. A palavra script com S minúsculo refere-se a esse script aqui que a gente está editando. Ou seja, o nosso ponto base é esse script, certo? Como o nosso ponto base é esse script, dentro tem como a gente fazer duas coisas. A gente pode botar ponto alguma coisa, que seria algo que está dentro dele, como por exemplo, posso inserir um outro script. Seria algo que está dentro dele. A gente poderia fazer script.script. Já aparece aqui, vocês estão vendo. A gente achou algo dentro dele, certo? Ou a gente pode referir a palavra parente. A gente está algo superior a ele, que seria workspace, sem precisar utilizar o nome dele. Se dentro daqui não fosse script nome, fosse um outro nome, sei lá, som, aí ficaria script.sound, certo? O parente, no caso, você não precisa denominar nome assim, diretamente. No caso, já é o workspace, porque é o superior a ele. Vocês podem ver que quando clico aqui, o script some. Mas se, por exemplo, for algo dentro desse superior, por exemplo, quero chegar na câmera, seria script.parent.câmera, porque você estaria no script como base. Depois você traria no workspace, e dentro do workspace, que seria o parente, você botaria o ponto. Algo que está dentro aqui poderia ser câmera, poderia ser o próprio script de novo, poderia ser base plate, poderia ser desaventurados, poderia ser o terreno, certo? E é assim que a gente chega no negócio. Mas a gente chegou, e como a gente não tem nada para fazer até agora, a gente não consegue. Mas tem uma coisa que a gente pode saber, só sabendo como chegar a um objeto, que seria a criação de uma variável. Bom, provavelmente você já deu equação, então você sabe o que é variável. Por exemplo, eu descubro o valor de x. X, no caso, representa um número que você não conhece, certo? Então, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, que a gente pode denominar qualquer nome. Por exemplo, a gente pode denominar desaventurados igual a 1. Desaventurados vai equivaler a 1. Isso se chama variável. Ou como a gente pode equivaler a um objeto, que seria, a gente pode botar desaventurados, ó, script.parent.desaventurados, que seria esse bloco. Ou seja, o bloco desaventurados seria esse qual é script.parent.desaventurados. Aí a gente não precisaria escrever, por exemplo, script grande, tudo isso aqui, ó. A gente já botava direto. Desaventurados. Ok? E para nós criar nosso primeiro script básico, nós vamos precisar de várias outras coisas que a gente já vai explicar logo no primeiro vídeo. Vamos botar o print aqui. Você bota print, escreve print. Só que esse aspas você não vai precisar. Esse aspas você escreve uma coisa, certo? Esqueci que é uma letra minúscula. Esse aspas você escreve alguma coisa.
Mas no caso a gente não vai usar ele. A gente vai usar o print desaventurados. No caso, ele teria que aparecer no output o desaventurado. Só que desaventurados se equivale a um objeto. Não tem como ele printar assim, sei lá, botar uma imagem do objeto no output, não. A gente vai ter que dar outra coisa, ou seja, no output vai ter que aparecer outra coisa dos desaventurados. Vamos tentar? Dentro do bloco tem várias propriedades dele, como o nome, o class name seria ser ele do tipo script, bloco, o parente dele, no caso workspace, a posição, tudo mais. A gente pode, para começar, print desaventurados.name, fecha aspas. O que vai acontecer? No output, como a gente ainda não tem condição, vai aparecer o nome do bloco desaventurados, que a gente deu a variável, mas o bloco se chama desaventurados. Ou seja, vai aparecer no print desaventurados. Vamos lá, aqui está. No print desaventurados. Ah, mas se o bloco fosse outro nome, Rodrigo, não tem problema. Você teria que alterar um pouco essa variável. Vamos tentar mudar para canal desaventurados. Vamos tentar. Aí aqui na variável ela está errada, porque ela se equivale a ponto desaventurados. No caso seria ponto canal desaventurados. Mas aqui a gente não precisa alterar. Isso é que eu estou falando que é essencial variável nos scripts. Porque isso aqui já está se referindo a isso aqui. Então a gente só precisa alterar essa parte, certo? Aí vai ver que agora vai dar printar canal desaventurados. Ok. Canal desaventurados. Certo? Vamos voltar. Agora a gente já sabe mexer um pouco com variáveis e com a função do Roblox chamado print. O Roblox tem dois tipos de funções. As suas funções customizáveis, que você pode botar a fonte no seu nome e equivaler a uma coisa, que a gente não vai resolver agora. E as funções próprias dele, que podem ser chamadas de condições ou efeitos de loop. Por exemplo, if. If seria uma condição, que significa se. While true do é um efeito de loop, certo? Vamos começar com as funções do Roblox. Vamos começar com while true do. Para isso você precisa ir na primeira linha e botar tudo isso que está dentro do while true do. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever while true do, vai para cá, enter, escreve um end. Por que um end? Isso aqui, como ele é uma função, ele está em azul, todas as funções estão em azul, ele precisa de um término. O que essa função vai fazer? Eu vou explicar melhor disso agora. Ela vai ficar repetindo isso aqui, ou seja, vai ficar infinitas vezes. No caso, não seria infinita até a gente botar uma condição. Ficar aparecendo aqui no output, canal desaventurados, vezes infinitas. Certo? Se não tivesse esse end, seria praticamente, não teria limite para esse while true do, por exemplo. Se a gente quisesse botar alguma coisa aqui embaixo para não repetir. Por exemplo, print desaventurados.size. No caso, a gente não queria que o tamanho do desaventurados, seria o bloco que a gente quer, aparecesse, tipo, repetisse, certo? Não vai repetir porque ele está abaixo do end, ou poderia estar em cima, certo? No caso aqui. Então é para isso que você tem que terminar uma função, porque você precisa delimitar o que vai ficar dentro da função, que seria o que a função vai alterar, e o que vai ficar fora, certo? Mas no caso vamos trabalhar só o que está dentro por enquanto. Como não tem, isso aqui é uma função, mas não é uma condição. Você vai ficar repetindo sem limites. Só que aqui está o problema do while true do. Ele é uma função que ele não funciona sozinho. Você precisa botar um limite nele, senão ele vai criar infinitas vezes sem parar. E isso vai crashar o jogo, não importa quão bom sua máquina seja. O Roblox mesmo não permite isso. Então, para isso, você precisa botar uma outra coisa do Roblox que se chama um timing. Que você pode escrever assim: wait, abre parênteses, fecha parênteses. Você pode botar aqui dentro do wait o tempo em segundos. No caso, vamos botar 0.1. O que esse nosso script vai fazer? Cada 0.1 segundos vai ficar printando no output desaventurados. O nome do bloco desaventurados, que seria canal desaventurados. Vamos testar? Vamos. Ok. Vamos ver que não está lagando nem nada, mesmo insertando infinitas vezes. A gente pode ver no output, canal desaventurados a cada 0.1 segundos. Vamos ver que está funcionando. E se fosse para printar outra coisa, não tem problema. Portanto que exista. Ok? Dentro das propriedades dele, a gente pode printar desaventurados.size. Isso iria aparecer o tamanho dele, que seria esse aqui, ó. Seria
Vocês não vão entender, mas isso aqui é em Vector 3, que eu vou explicar também em tutoriais à frente, dependendo do feedback de vocês, claro. Vou explicar mais disso no final do vídeo. Fica printando aqui o tamanho dele, 4,1,2. Ok, esse foi o nosso primeiro script, mas vamos tentar dar uma melhorada nele. Vamos ver o que a gente sabe até agora. Perdão, não apaga o wait. A gente sabe uma função do Roblox, o while_true_do, sabe printar os objetos, a gente sabe chegar até um objeto, certo? Agora vou ensinar vocês também como chegar a um objeto sem usar o script como referência. Vamos apagar esses desaventurados igual, vamos deixar só aqui. Você pode chegar com referência ao jogo, se você não tiver uma variável ou em referência com uma variável. Vamos tentar desaventurados igual game, ponto. De onde é que vem esse game? Ele também já é algo pré-definido do Roblox. Você não pode criar nenhuma variável com esses nomes pré-definidos, tipo print, game, while_true_do, porque eles são algo pré-definidos do Roblox, certo? O game seria o superior a todos esses aqui. Ele é o pai de todos. Por exemplo, Workspace, ele é pai do terreno, script, câmera, baseplate e tal, entendeu? O game é pai de todos esses. Você consegue acessar assim, game.workspace, aparece aqui, ó. Ponto canal desaventurados. A gente acessou de outra forma, vai dar o mesmo. Só para mostrar outra coisa, a gente pode também botar para aparecer no print. Deixa eu ver. Vamos aparecer também a posição dele agora. Vamos mudar um pouco, só para não ficar muito igual. Vou prestar play. Vocês vão ver ó, que está aparecendo aqui a posição dele em Vector 3. Ok, deu certo. A gente acessou a variável de outra forma. Ok. E para finalizar o vídeo, vamos fazer o nosso primeiro script que aparece dentro do jogo. Isso, claro, a gente aprendeu bastante programação para o primeiro vídeo. Mas vamos lá, em vez de usar print, vamos alterar... Deixa eu pensar, desaventurados. Vamos alterar a cor dos objetos. A cor, sim, a cor dele é Medium Stone Gray. Vamos tentar colocar em Real Hair. Ok. Aí a gente apaga esse print. Ok, e a gente bota desaventurados.break color, que tem escrito aqui, certo? É igual a break color.new. Dentro desse parênteses a gente sete a cor, sempre em aspas, porque não tem nenhuma variável. Se não tem variável representando o valor, a gente sempre escreve em aspas. Vamos escrever, tem que ser a cor certinha. Para verificar se aqui, bota Real Red. Agora você volta para a cor original dele. Ok, vamos ver agora. Vocês veem que está tudo certinho aqui. Quando a gente iniciar, ele vai ficar mudando para cor vermelha infinitas vezes. Ok. Vocês vão ver que está mudando para cor vermelha. Só mudou uma vez, porque não tem como você ficar mudando para cor vermelha várias vezes. Mas para finalizar o vídeo, vamos ficar fazendo ele ficar piscando entre duas cores. O que a gente vai fazer? A gente vai botar um wait. Como a gente já vai ter outro wait delimitando, a gente pode apagar esse wait aqui, não tem problema. A gente vai botar um wait, a gente pode escrever aqui, desaventurados.breakcolor igual a breakcolor.new. Aí dentro dessa a gente escreve a cor original dele, aqui, Medium Stone Gray. Ele vai ficar piscando entre essas duas cores, então vai piscando entre aspas, isso a cada 0,1 segundos. Ok, ele não está piscando em duas cores, eu não faço ideia do porquê. Deixa eu ver aqui, eu acho na verdade que eu sei. A gente tenta mudar para outra cor, ele muda automaticamente para vermelho. Então eu acho que eu botei a cor, o nome errada, ou simplesmente tem que botar o eixo aqui também. Deixa eu ver a cor. Medium Stone Gray. Tá, essa cor é muito difícil. Vamos tentar botar essa aqui, é um nome bem estranho. Vamos Red Black. E voltar com H. Vamos ver se agora está funcionando.
Ok. Ok. Agora ele está funcionando, ele fica mudando de cor entre preto e vermelho. Eu não acho que o nome era cor, era realmente... eu esqueci de botar o weight, porque ele ficava mudando para cinza e na mesma hora mudava para vermelho. Mudava para vermelho, esperava um segundo, mudava para cinza. Sem esperar, mudava para vermelho de novo. Não é cinza, é preto, certo? Então com isso a gente terminou no nosso primeiro script.